galera, tudo bom? Vamos fazer a correção das atividades que a gente passou semana passada, beleza? Nós passamos as atividades sobre determinismo, possibilismo, tinha algumas outras correntes de pensamento também nessas atividades, tá certo? Então, olha só, nós vamos falar então sobre a corrente, vamos fazer a correção das atividades, né? Que falam sobre determinismo e possibilismo, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Nos últimos anos, a ciência geográfica tem passado por grandes mudanças conceituais, ou seja, na sua forma de pensamento, na sua forma de estudar, e também de metodologias. Então, eu tenho conceitos do que eu quero estudar e como eu vou estudar, que é a minha metodologia. Esse processo evolutivo, hoje, já nos fornece a ideia de que a geografia busca a partir da relação entre homens e a natureza, certo? Então, é a partir dessas relações do homem com a natureza, a explicação da organização do espaço. Então, a gente procura explicar a organização do espaço a partir da relação entre o homem e a natureza. Com relação à introdução à geografia, seus métodos, concepções, princípios e evolução, analise as frases abaixo e coloque verdadeiro ou falso, ok? Aqui a gente já está com a correção já prontinha aqui para vocês. Primeira questão. O espaço geográfico nada mais é do que a paisagem em sua totalidade. O espaço geográfico nada mais é do que a paisagem em sua totalidade, a configuração do território acrescida da sociedade, ou seja, o meu espaço físico, que é o território, acrescido da sociedade e das transformações que essa sociedade faz. A gente estudou que o espaço geográfico é todo espaço transformado pelo ser humano. Então, a nossa perguntinha aqui, a nossa afirmativa está correta, tá certo? Corretíssima. O princípio da causalidade é a própria lei da causa e efeito. Sim, o princípio da causalidade, ele fala a respeito da causa e efeito, que existe uma causa e, consequentemente, terá um efeito, certo? Cada ação terá uma reação, podemos assim dizer. É a partir disso que esse princípio fala. Agora eu vou mostrar um slide para vocês definindo melhor o princípio da causalidade e outros princípios. Características de todas as ciências. O princípio da causalidade foi definido em geografia por esse carinha aqui, ó, pelo Humboldt, certo? Então, o princípio da causalidade foi defendido na geografia por Humboldt. E ela defendia o quê? O princípio da causa e efeito. Essa perguntinha aqui, então, essa afirmativa também está correta, tá bom? Olha só, Frederick Hudson defendeu o possibilismo geográfico? Não, galera. O Frederick Hudson, ele não defendeu o possibilismo. Ele defendeu o determinismo. Nossa, que coisa horrorosa essa letra. Muito difícil escrever com esse negócio, mas o Frederick Hudson é o defensor da teoria determinista e não da possibilista. Então, está errada essa afirmativa. Vamos lá. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui, que é melhor um pouquinho de mexer. O determinismo é um princípio radical e fatalista. Determinismo é um princípio radical. O que é radical? Extremista e fatalista. Por que fatalista? Porque existe um extremo que me diz que o clima vai determinar quem é o indivíduo. Então, não tem como eu fugir disso. Vai ser a minha fatalidade. Esse clima onde eu vivo vai determinar quem eu sou. Esse princípio é empregado eventualmente em algumas situações, porém, nem sempre, em todas as ocasiões. A gente sabe que hoje o clima, o lugar acaba influenciando de certa forma o desenvolvimento das sociedades. Porém, nem sempre isso é aplicado a todos.
tá certo? O determinismo também ele tinha essa válvula de escape, nem sempre era aplicado a todos, tá? Então essa questão nossa aqui também está correta. Estudar geograficamente o mundo é essencialmente investigar a dinâmica social que está por trás das paisagens ou formas espaciais. Verdadeiríssimo, né? Até filosófico essa frase aqui, ó. Estudar geograficamente, olhar pelo olho da geografia, né? O mundo em que a gente vivemos é essencialmente investigar a dinâmica social, as mudanças da sociedade, né? Através do que? Por trás das paisagens ou formas, ou seja, a gente viu, quando a gente estava estudando as paisagens, que olhando as paisagens a gente pode o quê? Perceber as ações do homem ao longo do tempo, não é? As transformações que o homem vai realizando ao longo do tempo em cada lugar, tá bom? Então é verdadeira. Então a nossa resposta é a letra C, certo? Acertamos. Bora para a próxima? Olha só, um resumo aqui para vocês dos principais princípios, né? Bases de estudo. O que é o princípio? É um começo. Então, para eu estudar qualquer evento na geografia, eu tenho um princípio, eu tenho um início de onde eu vou estudar, a partir de que objetivo eu quero estudar determinado fato, determinado fenômeno que acontece no espaço geográfico. Então, a gente tem o princípio da extensão, localiza e delimita o fato de estudo. Então, extensão, aonde está esse determinado fato? Eu vou delimitar ele no espaço. Eu vou encontrar aonde ele está para me a partir daí fazer o estudo. Analogia. Analogia a gente sabe, no português, né, que é uma comparação. Realiza comparações, estabelecendo diferenças e semelhanças. Então, eu vou estabelecer diferenças e semelhanças entre um fato. Por exemplo, o Brasil e a África têm muitas semelhanças, tanto físicas como climáticas, né? Que é físico, né? Como semelhanças também no processo de colonização. Então, a gente vai fazer o quê? Uma comparação entre Brasil e África. Princípio da causalidade. Esse princípio aqui, que a gente falou na última questão, né? Procura a causa do surgimento das relações entre causa e efeito, ou seja, ele procura o porquê que determinado fato aconteceu, certo? Então, se algo aconteceu, teve uma causa, teve um porquê lá atrás, eu quero estudar. Princípio da conexidade. Estuda a interligação entre os fatores, ou seja, uma interdisciplinaridade. O que aconteceu? A ligação entre fatores físicos com fatores sociais, os fenômenos físicos que interferem nas relações sociais, as relações sociais que interferem nos fenômenos físicos, então essa relação. E o princípio da atividade. Estuda o fato respeitando a sua dinâmica, sua perpétua reorganização, ou seja, o meio, né, o espaço geográfico, ele está em constante transformação e ele vai sempre se reorganizando, se readaptando às necessidades do homem, tá bom? Então, esses são os principais princípios, ou seja, o principal início de onde eu vou começar a estudar determinado fato. Então, eu posso querer estudar determinado fato pela extensão, pela analogia, comparação, pela causa e efeito, pela conexão entre os fatores e pelas atividades e a sua reorganização, ok? Princípio da casualidade, defendido por Alexandre von Humboldt, né? Essa figurinha aqui, ó, muito importante para a geografia, segundo o qual, observados os fatos, se deverá procurar a causa que os determinam. Então, se alguma coisa aconteceu, tem um motivo, não é por acaso, certo?
O possibilismo, como a gente também viu lá na questão, né, perguntando se era o Friedrich Hatzel, né, o principal expoente do possibilismo, não. O principal pensador do possibilismo é Vidal de Lablache, Paul Vidal de Lablache, tá bom? Olha só, ele fala sobre a capacidade do homem de transformar o meio em que ele vive de acordo com as suas necessidades. E aqui está transformando literalmente, né? A gente percebe aqui na imagem, né, a transformação do espaço, aqui uma extração de minério. Então, o ser humano é capaz de transformar a natureza adaptando as suas necessidades. Segunda questão. Houve teorias que procuravam explicar a partir dos fatores naturais, principalmente o clima, desigualdades sociais e econômicas entre os povos. Essa interpretação bastante cômoda é fruto de uma escola que pode ser caracterizada. Então, esse texto aqui, né? Ele está falando a respeito de qual dessas teorias? Já está destacado aqui, né? Não tem nem graça. Houve teorias que procuravam explicar a partir dos fatores naturais, principalmente o clima. Que teoria é essa? Determinista. Lembra que a gente falou que o determinismo, né? O clima influencia no humor, não é? Influencia na capacidade evolutiva das nações, né? Das civilizações também. A sua civilização é desenvolvida, subdesenvolvida, o clima do lugar vai estar influenciando nisso, tá? Então, letra D é a resposta correta. Terceira questão. Essa é longa. A geografia chamada antiga, ou a geografia antiga, né, ou nomenclatura ou dos viajantes, existiu até o século XVIII. Então, a geografia antiga, traduzindo, né, trocando em miúdos, ela existiu até o século XVIII. Mas não era uma ciência. Essa geografia, até o século XVIII, ela não era uma ciência, ela não tinha status de ciência geográfica. Era um estudo dos fenômenos físicos, sociais, porém não era um status de ciência. Ela não tinha um método, ela não tinha uma nomenclatura, né, específica de como estudar. Ou seja, para ser ciência eu preciso ter um método de estudo, como eu vou estudar, preciso ter provas daquilo, né, que estou estudando. Então até esse momento ela não tinha. Foi no século XIX que, graças às contribuições das escolas geográficas da Alemanha e da França, que a geografia tornou-se então uma ciência. Então, a partir de que século que a geografia tornou-se uma ciência? Aqui, ó, século XIX. De acordo com isso, né, assinale as afirmativas que tratam os princípios e as escolas geográficas. Lembra das escolas geográficas? Determinismo, possibilismo, quantitativa, não é? Então, vamos lá. Vamos marcar, então, verdadeiro ou falso. Primeiríssimo aqui. Segundo o princípio da causalidade, o geógrafo só realiza a geografia plenamente como ciência quando demonstra, comprova e explica o fenômeno estudado. Segundo o princípio da causalidade, ou seja, uma causa e um efeito. Então, aqui já me falou, princípio da causalidade. O geógrafo só realiza a geografia plenamente como ciência quando demonstra o quê? O fenômeno estudado, evidenciando o quê? Suas causas e consequências. Sim, é verdadeiro. O princípio da causalidade é um princípio que relaciona as causas e efeitos dos fatos. Segunda, fazer a analogia, lembra da analogia? Comparação? Em geografia é generalizar as conclusões, tirando as leis gerais, as leis da geografia geral. E comparar acidentes ou fenômenos geográficos é também classificar grandezas dos acidentes ou fenômenos comparados. Então, a analogia, ela não faz essa comparação, ela compara os fenômenos geográficos, né? Classifica a grandeza desses fenômenos em cada região, né? Então, tá corretíssima essa também. Frederico Hatzel admitiu o determinismo geográfico no relacionamento do meio com o homem. Então, Frederico Hatzel admitiu o quê?
o determinismo geográfico no relacionamento do meio com o homem, como se o meio fosse a causa e o homem a consequência, ou seja, o meio vai determinar o homem. Para Hudson, o homem é um produto do meio. O homem é produto do meio em que ele vive, subordinado condicionalmente e fatalizado pelos imperativos fatores do meio natural. Verdadeira, não é? Lembra do determinismo? O homem é produto do meio. Última questão. Paul Vidal de Lablache, defensor do princípio de extensão e do determinismo. Não. Quem é o defensor do determinismo? Frederic Hudson. Então, essa daqui já está errada. Beleza? Já no começo aqui eu já vi que ela está errada. E considerado pai da antropogeografia. Pai da antropogeografia é esse carinha aqui. Ok? Opa! Então, a resposta certa, letra E. Marca aí, galera. Frederic Hudson, 1844-1904, é considerado pai da antropogeografia. Esse aqui é um livro, né, que ele escreveu, muito importante, falando sobre suas ideias, né, sobre a geografia. Questão 4. Numa alusão aos princípios metodológicos, aos princípios como eu vou estudar a geografia, podemos afirmar que o princípio em que o geógrafo compara as características da área, olha só, compara as características da área estudada. Deixa eu achar onde que está meu mouse aqui, perdi ele, achei. Estudada com a de outras regiões da Terra, estabelecendo as semelhanças e as diferenças, estabelecendo semelhanças e diferenças. Qual que é esse princípio, galera? Princípio da analogia, né? A analogia que faz a comparação, não é? Fundada por Carl Hitler e Vidal de Lablache, tá certo? Então, esse princípio aqui que esse texto está falando, né, é o princípio da analogia, né? Não é o princípio da extensão, não é o princípio da atividade, nem da causalidade. Então, essas daqui estão erradas. Resposta certa, letra A. Princípio da analogia, enunciado por Carl Hitler, segundo o qual, delimitada e observada uma área em estudo, ela deveria ser comparada com o que se observa em outras áreas, como a gente falou sobre Brasil e África, né, sobre as semelhanças existentes entre essas duas localidades, né? Brasil, país, África, continente. Tem muita gente que confunde, né? País e continente. Questão 5, bora lá? Apesar de o homem receber influências do meio onde vive, ele é capaz de modificá-la. O homem é capaz de modificar o meio em que vive. Essa afirmação está de acordo com qual teoria? Determinista? Não. Possibilista? Sim. A possibilista me diz que o homem pode mudar o meio de acordo com as suas necessidades. Não é malthusiana, a mais-valia, nem é nenhuma corrente de pensamento, né? Mais-valia é um pensamento lá de Karl Marx sobre o lucro, né, que os burgueses têm sobre os proletários. Depois a gente fala sobre isso em sociologia. Teoria malthusiana, essa teoria aqui é interessante, galera. Essa teoria fala sobre o crescimento das populações. Malthus, ele previa que a população mundial iria crescer numa proporção muito grande e que a produção de alimentos não iria conseguir crescer na mesma proporção. Essa teoria caiu por terra e depois ela foi reformulada na teoria neo-malthusiana, que é a nova teoria malthusiana. Mas isso vocês vão estudar depois, tá bom? Só pra gente saber um pouquinho e entender. Escolas geográficas, possibilismo, como a gente falou ali na outra questão. Quem era o seu expoente, né? Paul Vidal de Lablache. Possibilismo surge afirmando que o meio deveria ser dominado pela cultura e pelas semelhanças naturais. A natureza foi considerada como um fornecedor de possibilidades para que o homem
a modificar-se. Ou seja, a natureza oferece condições para o homem transformar o espaço de acordo com as suas necessidades, né? Ela fornece os recursos necessários. Sexta questão. Galera, essa questão teve um erro, estava corrigindo ela aqui, eu percebi que o gabarito dela está errado, tá bom? O gabarito dela está marcado, tem um erro aqui que eu fiz a correção, ok? Teoria tradicional, teoria crítica, humanística, quantitativa, temporoespacial. Vamos ver o que o nosso enunciado pede. Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda. Então, vou numerar uma de acordo com a outra, relacionando, então, cada princípio de pensamento geográfico. Geografia tradicional. Galera, geografia tradicional, todo pensamento tradicional, ele é impositivo, certo? Ele impõe, os pensamentos, as teorias são impostas, certo? Na teoria determinista de Paul Vidal de Lablache, por exemplo, a gente vê muito a imposição do meio, né, sobre o ser humano. Então, esse princípio, né, da geografia tradicional, ele é aplicado, então, na teoria de Paul Vidal de Lablache, tá bom? Sempre que ver alguma coisa relacionada ao tradicionalismo, lembra de imposição. Os tradicionalistas, eles tinham uma imposição, né, um autoritarismo sobre os demais. Geografia crítica, que a gente vai estudar na próxima aula, bem melhor, tá bom? Geografia crítica, ela vem trazendo uma crítica sobre todos os pensamentos geográficos, né, como o próprio nome diz. E o seu principal pensador, né, é Yves de Lacoste, certo? Geografia humanista também faz parte da geografia, que fala das relações do homem, né? A importância de se ver o homem também, não apenas o meio, mas também o homem que vive nesse meio, as influências do meio sobre esse homem também. Geografia humanista, bem aqui que está o erro, né? Que ela tá no gabarito lá que eu olhei, estava errado. Esse carinha aqui, ó, Yu-Fung Tuan, ele é um dos principais pensadores da geografia humanista, certo? Quando vocês forem estudar, pesquisar, vocês colocarem o nome dele com relação à geografia humanista, vai aparecer lá. Geografia quantitativa, quantidade, né? Cálculos, olha só, IBGE. O IBGE surge a partir dos pensamentos da geografia quantitativa, né? Calcular, quantificar, né? Mensurar a quantidade, né, populacional. Geografia temporo-espacial, tempo e espaço, as influências do tempo e do espaço. Seu principal pensador tá aqui, Husserl, né? Falei lindo o nome. Esse é um dos principais pensadores dessa geografia. Então, galera, olha só, a gente ainda não estudou tradicional, a gente não vai falar muito sobre ela, mas vamos falar um pouco depois da crítica da geografia quantitativa, e a gente vai ver que a crítica está um pouco relacionada aqui com a geografia crítica, tá? Ela vem a partir da geografia crítica a crescer e a ter destaque no meio dos geógrafos, dos pensadores da geografia, tá bom? Então aqui está a nossa correção, não é, das questões dessa semana. Vou estar enviando material para vocês com outras atividades, e na próxima semana eu vou estar enviando outro vídeo para vocês explicando um pouco sobre a geografia crítica e a geografia quantitativa, ok? Beijo, tchau, fica com Deus, galera!